Bom, pessoal, agora que a gente entende um pouco mais sobre a construção de radares de tendência, identificar os sinais fracos, tendências e sinais de mudança, a partir dessa pesquisa que a gente faz de maneira exploratória, a gente pode trazer essas informações e entender quais são potenciais desdobramentos que poderiam acontecer a partir da minha visão de futuro desejável, levando em consideração esses fatores. E para isso a gente pode utilizar o que a gente chama de roda de futuros. Roda de futuros, ela serve justamente para a gente entender quais são potenciais impactos diretos e indiretos a partir de uma visão ou uma estratégia que eu gostaria de desenvolver. Ela possui esse nome basicamente porque ela tem esse método visual onde a gente consegue colocar a nossa visão, o nosso objetivo no centro e a partir disso a gente começa a mapear quais são desdobramentos diretos se eu alcançasse essa visão. E a partir desse mapeamento, quais são desdobramentos indiretos? O principal objetivo é que a gente consiga mapear quais são grandes fatores que poderiam influenciar e desdobrar a nossa visão. Ou seja, por exemplo, nesse trabalho feito pelo Martin Borcherson, eles queriam analisar principalmente quais seriam potenciais desdobramentos e impactos do surto do coronavírus, da Covid-19. Ou seja, a partir desse fator no meio, ele começou a se perguntar quais seriam esses desdobramentos numa primeira ordem de efeito. Ou seja, na visão dele, a partir de um surto de coronavírus, nós iríamos começar a ter nesses círculos verdes fechamentos de escolas, empresas e instituições, desafios organizacionais na saúde, nos recursos e equipamentos, a sobrecarga de informação e caos da desinformação, a mudança no comportamento do público, evitando aglomerações e transporte público, e também existiria um maior foco em pesquisa e desenvolvimento, com grande necessidade de dados coletados, análise e novos conhecimentos sobre esse desafio. Ou seja, a partir dessa primeira roda de efeitos e desdobramentos, a gente continua refazendo a mesma pergunta. Se isso acontecesse, quais seriam outros desdobramentos? Ou seja, a partir do surto do coronavírus, nós poderíamos ter fechamento de escolas, empresas e instituições. Se isso acontecesse, desdobramentos poderiam ser a redução de CO2 e outros níveis de poluentes, já que tudo iria estar fechado. Mas a gente também teríamos potencialmente pessoas ficando em casa, lendo, vendo filme ou jogando videogame. A gente também, por outro lado, teríamos a redução de receitas com a interrupção na cadeia de suprimento e a gente poderia ter também desafios no sistema emergencial a nível global, por exemplo. Ou seja, a partir de uma primeira camada, a gente chega numa nova camada, no que seria aqui uma segunda ordem de desdobramento. E a partir disso a gente continua fazendo essas perguntas para cada um desses temas, ou seja, a partir de uma redução de receitas com a interrupção na cadeia de suprimento, a gente poderia ter o aumento do nível de falências bancárias, por exemplo, mas também o aumento na independência de cadeias de fornecedores globais, ou seja, nós não estamos necessariamente falando de desdobramentos positivos ou negativos. A ideia é que aqui também seja o momento de explorar potenciais fatores de impacto e de desdobramento. Esse é o objetivo da roda de futuros, a gente conseguir mapear essa quantidade de fatores. E, na verdade, não existe um limite de desdobramento. Quanto mais amplo a gente refletir e discutir, melhor preparado a gente poderia vir a estar quando aquele determinado evento vir a acontecer. Ou seja, a gente também vai encontrar essas rodas aplicadas nos mais diversos contextos. Por exemplo, quando um pesquisador desenvolveu, a partir da guerra da Ucrânia, quais seriam potenciais desdobramentos. Ou seja, o aumento do poder da NATO, o financiamento do governo americano, da defesa. Isso iria expor e ampliar potenciais conflitos da guerra com Taiwan, contra a China, e colaboração internacional, entre vários outros. Ou seja, novamente, apesar do nome ser Roda de Futuros, o objetivo dela é basicamente a gente refletir sobre potenciais desdobramentos de impacto a partir de uma visão que eu gostaria de entender ou de analisar. E eu gosto dessa ferramenta porque ela é super útil e colaborativa, tanto virtualmente como presencialmente. Ou seja, como nesse workshop que realizamos com a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, onde eles estabeleceram uma visão em 2042, onde na visão deles o Brasil se tornaria referência global por processo de transformação social baseado na sustentabilidade, e a partir disso eles começaram a mapear nesses post-its azul claro quais seriam desdobramentos diretos e quais são
outras ordens, né? Nesse post-it verde, uma segunda ordem de desdobramento e em laranja, uma terceira ordem. Então, o objetivo é, de fato, a gente explorar de maneira colaborativa e participativa essa reflexão e essa discussão. Ou seja, quando a gente vai praticar, o objetivo é, de fato, a gente desdobrar a nossa visão. Então, a gente precisa refinar a nossa visão, né? Se a gente já construiu anteriormente, a gente entender se ela precisa de algum refinamento, ajuste, e a partir disso a gente se perguntar quais desdobramentos diretos poderiam acontecer se nós alcançássemos essa visão. E a gente começa a criar essa primeira ordem de desdobramento. E a partir disso a gente continua essa reflexão. Quando a gente cria essa primeira ordem, a gente se pergunta quais outros desdobramentos a partir dessa ação, se a gente alcançar essa visão. Então, novamente, não existe um limite para essa quantidade de ordens. Nos projetos e trabalhos que eu participei, geralmente a gente alcança no máximo uma quarta ordem, porque também a partir disso fica bastante frágil ou inconsistente. Mas, novamente, até onde eu sei, não existe uma ordem limitada, então a ideia é que vocês possam explorar ao máximo essa discussão e reflexão de maneira colaborativa.